rapaziada, celular potente. Simplesmente um dos assuntos que vocês mais me pedem, um dos assuntos que vocês mais procuram. Vocês sempre estão me perguntando qual é o celular mais potente pra comprar hoje em dia? Qual é o melhor celular pra fazer isso? Qual celular pra fazer aquilo? E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista dos melhores celulares mais potentes pra você comprar em 2024. Lembrando, quando eu falo de potência, não necessariamente é só pra jogo, mas também uso pro dia a dia, até porque se o celular é potente, consequentemente ele não vai travar ou vai travar menos. Meio que travar é inevitável, todo celular acaba travando uma hora ou outra. Bom, então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E detalhe, já comenta aí. Se você achou que faltou algum celular, deixa aí nos comentários, porque isso sempre ajuda. Mas vamos lá, começando pelo mais barato, que entrega a maior potência de todas. E por incrível que pareça, de uma marca que eu particularmente sempre evito recomendar, mas esse modelo em específico é muito surpreendente, extremamente potente pra faixa de preço e meio que dá um pau em todos. Que nesse caso é o Moto G73, cara. A maioria das pessoas, e principalmente vocês nos comentários, vocês pedem muito pra eu falar do Moto G54, Moto G34, Moto G84. E no geral até que sim, mesmo eu não gostando de Motorola, são celulares bons, tá? Só que o G73 é o que mais se destaca. Aqui a gente já leva um celular com 8 GB de RAM, 128 de armazenamento. Além de que aqui a gente já tem uma tela de 6.5 polegadas, que já é IPS e já traz 120 Hz de taxa de atualização. E mesmo ela tendo uma proteção que eu particularmente não gosto muito, que é a Panda Glass, que é uma proteção um pouco mais fraca, ela tem um ponto extra de trazer uma densidade de pixel até que bem alta, que no caso é de 405 ppi. O que dá uma percepção maior, na verdade, você percebe menos o pixel, isso dá uma sensação de que a tela tem uma resolução melhor. Além disso, ele também já traz um conjunto de câmeras muito boas, que no caso uma câmera de 50 megapixels principal e uma outra de 8 megapixels. Para gravação ela é relativamente boa e para foto é muito boa, realmente ela consegue trazer um desempenho muito bom. Mas dane-se que o ponto principal dele é realmente o processador, que como eu falei, torna ele um dos mais potentes, na verdade, o mais potente na faixa de preço. Que nesse caso é o Dimensity 930, cara. E não se deixa levar pelo nome, embora hoje em dia a gente tenha o Dimensity 6080, 6100 Plus, mesmo esse sendo o 930, ele é mais potente do que esses, e inclusive ele é mais potente do que o famosíssimo Snapdragon 695, que vem, por exemplo, no Redmi Note 13. Ele chega a ter uma média de desempenho tipo assim, 5, 8% a mais de desempenho, e ele também consegue trazer mais desempenho em jogo. O Snapdragon 695 bateu 915 pontos, enquanto o Dimensity 930 bateu 922. E o ponto principal dele é realmente o preço, cara. Hoje atualmente facilmente você encontra na casa dos 1.000 a 1.200 reais, e sendo muito honesto, cara, é um celular bem completinho, cara. A Motorola caprichou nesse celular. Já subindo um pouco mais do patamar de preço, um modelo que eu sempre recomendo, e eu em tese eu recomendaria ele nesse vídeo, que no caso é o A34. No geral é um celular muito bom, até porque aqui a gente já tem uma tela 120 Hz Super AMOLED, tem câmeras muito boas, já traz um Dimensity 1080, que é um processador mega potente, mas sendo muito honesto, se o foco é potência, eu não vejo ele mais tão interessante assim, até porque ele já é um celular que foi lançado há um certo tempo, e a gente acaba podendo ir Poco X6 5G, que é uma opção muito mais interessante, uma opção um pouco mais interessante. Sendo muito honesto, antes ele não valia tanto assim pela faixa de preço que ele estava sendo cobrado, mas hoje em dia ele abaixou bastante e tá valendo super a pena. E na moral, ele vale cada centavo, o bichão é top, e como sempre a Xiaomi consegue se superar bastante em custo-benefício. Na moral, aqui de cara você já leva uma tela de 6.67 polegadas, que já é AMOLED com 120 Hz. A Xiaomi sempre trabalha nesse padrão. Além disso, essa tela tem um padrão também muito interessante, que cobre toda a frente da tela. Isso é meio que um padrão da Xiaomi também. Mesmo sendo o Xiaomi, ele traz configurações de câmeras relativamente interessantes. Aqui a gente tem uma câmera principal de 64 megapixels com uma lente de abertura de f1.79, que não é tão boa assim para gravação, mas é muito boa também para foto. Mas dane-se, porque eu sei que vocês que gostam de Xiaomi estão cagando pra isso. O ponto principal mesmo é as configurações. Aqui você já leva um celular com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento. Tem também uma versão com meio terabyte, no caso 512 GB. E também ele é vendido na versão de 12 GB de RAM, que sendo muito honesto, eu acho um pouco exagerado. Novamente outra piada, um pouco exagerado. Que merda. Mas no geral, tanto a versão de 8 como a versão de 12 vão te atender super bem. Outro ponto que eu gosto bastante é as versões de cores que ele tem. Ele tem a versão padrão preto, tem uma versão azul, mas a versão que mais se destaca é a versão branca, que eles se basearam também no Poco F5, que tinha a versão em mármore, maravilhosa. E obviamente, ponto de destaque, o processador, que nesse caso aqui é um Snapdragon 7S Gen 2, que é um processador extremamente potente, já é mais potente que o Dimensity 1080, e também hoje atualmente é um dos mais potentes que você encontra na faixa de preço dele, inclusive valendo muito mais a pena do que, por exemplo, o Poco X5 Pro, que era um celular que eu recomendava muito. E para um efeito comparativo, ele fica um pouco atrás do que, por exemplo, o Snapdragon 8 Gen 1. E com relação ao seu preço, já atualmente ele tá na casa aí dos seus 1.500 a 1.700 reais. Já um outro celular incrível, que por incrível que pareça, entrega um desempenho absurdo e pouca gente sabe. Nesse caso é o Poco, brincadeira, é o Samsung A55. Ele foi um celular lançado recentemente, é da nova versão da linha A. E mano, na moral, o que a Samsung fez com os processadores é bizarro, porque o Exynos foi de um processador lixo para um
um processador muito bom. Não é um pouco, é um processador muito bom. Aqui além da gente ter uma tela Super AMOLED de 120 Hz com resolução de 6.6 polegadas, aqui também a gente já leva um celular com 8 GB de RAM, 256 ou 128 de armazenamento, uma câmera principal de 50 megapixels que, mano, dá um pau em todos esses que eu acabei de falar. Realmente, nos Androids, na minha opinião, o Samsung entrega as melhores câmeras. Então você vai conseguir um desempenho absurdo tanto para foto como também para vídeo. Já traz 5.000 mAh, mas, como eu disse, o ponto principal é o processador, que aqui a gente teve um salto de desempenho. O A54 antes vinha com o Exynos 1380, que já era um processador muito bom. E como eu disse, a Samsung se superou e trouxe o Exynos 1480, que é ainda mais potente. Ele traz um desempenho simplesmente incrível. E para um efeito comparativo, ele já é mais potente do que, por exemplo, o Snapdragon 7S Gen 2, que veio no Poco X6 5G. E, mano, juro, esse celular tem tudo para ser o melhor na faixa de preço, tirando o preço. Isso porque hoje, atualmente, ele tá custando na faixa de R$2.200 a R$2.600, o que eu acho um preço extremamente ridículo para esse celular, mas já tô recomendando ele porque muito provavelmente ele vai cair na faixa dos seus R$1.800 a R$2.000. Aí sim vale a pena comprar. Mas agora sim, falando em custo-benefício e principalmente potência, indo agora pro celular mais potente da faixa de preço e simplesmente o mais imbatível em potência, o melhor custo-benefício existente, que, mano, é ele, o Poco X6 Pro. Não existe celular que bate de frente com ele na mesma faixa de preço. O desgraçado entrega uma potência cabulosa por um preço muito bom. Aqui também é a mesma coisa, tem a mesma configuração de tela, 6.67 polegadas, 120 Hz, AMOLED. Aqui também a gente tem 8 ou 12 GB de RAM, 512 também de armazenamento ou 256. Mas o ponto que ele se destaca é obviamente o processador, que é simplesmente o Dimensity 8300 Ultra, que torna ele imbatível na faixa de preço. Absolutamente nada consegue superar ele. O processador consegue rodar absolutamente tudo, tem um desempenho maravilhoso, tem um consumo muito bom, mantém uma temperatura excelente e fica um pouco atrás de bater de frente com processadores topo de linha, tipo o Snapdragon 8 Gen 2. E o ponto principal dele que ele se destaca é o preço. Já atualmente ele tá custando na faixa de seus R$2.200 a R$2.600. Coincidentemente, o mesmo preço do A55. Mas se ainda assim você não gosta tanto assim de Xiaomi, um outro modelo que você pode ir é o Samsung S23 FE. Embora sim ele seja mais fraco do que o Poco X6 Pro, ele já é mais potente do que o A55, já trazendo um Exynos 2200, que por incrível que pareça também é um processador muito bom, muito mais potente do que o 1480. Mas o ponto principal que ele se destaca, principalmente em comparação até com o Poco X6 Pro, é que ele é um celular muito mais completo. Ele traz uma tela muito boa. Aqui a gente já tá falando de uma tela Dynamic AMOLED com 120 Hz e 6.1 polegadas, ou seja, aqui você tem um celular mais portátil e tem uma das melhores tecnologias de tela que a Samsung pode oferecer atualmente. Tem câmeras infinitamente melhores, que inclusive para você ter uma ideia de qualidade, eu estou gravando com o S24 Ultra. Eu tenho um S23 normal e a qualidade é, mano, praticamente a mesma. Sério, é muito boa. E o ponto que ele se destaca é com relação ao seu preço. Já atualmente ele tá custando na faixa aí de seus R$2.500. Se ainda assim você quer mais potência, subindo um pouco mais, você já pode ir pro S23 5G. O S23 normal é exatamente o mesmo smartphone que eu acabei de citar, a mesma estrutura, mesmo design, mesmo tudo. O que muda é com relação ao processador, que aqui a gente vai de um Exynos 2200 para o Snapdragon 8 Gen 2, mais especificamente o 8 Gen 2 for Galaxy, que é mais potente ainda. E hoje atualmente é o celular mais barato que vem com esse processador, que já roda tudo. E o ponto principal que ele se destaca é que hoje atualmente ele tá custando na faixa dos seus R$3.100. E aqui eu vou falar um bagulho muito polêmico, tá? O S23 normal vale mais a pena do que um iPhone 13. Mano, você vai levar um processador mais potente, uma tela infinitamente melhor e principalmente câmeras melhores. Isso porque a câmera do S23 compete com o do iPhone 14 Pro Max. Qual eu pegaria? Obviamente o iPhone, mas isso é mais para um gosto pessoal meu. Já se você quiser pegar um celular ainda melhor e principalmente maior, a melhor opção vai ser o S23 Ultra. Isso porque ele tá quase o mesmo preço de um iPhone 13, ele tá o mesmo preço de um S24 normal, só que aqui você vai levar uma tela infinitamente maior, uma bateria maior em comparação com o do S24, já traz canetinha. Sim, embora ele esteja um processador mais fraco do que o S24, ainda assim é um processador extremamente potente e as câmeras são maravilhosas. Como que eu sei disso? Eu gravo com o S24 Ultra, eu tinha um S23 Ultra e é exatamente a mesma coisa, irmão. Não muda porra nenhuma, é o mesmo celular. E eu inclusive tô achando que o S24 esquenta ainda mais do que o S23 Ultra. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá custando na faixa de seus R$4.000. E na moral, vale muito mais a pena na minha opinião. E se você quer ir para um topo de linha um pouco mais diferente, que inclusive é um topo de linha bem esquecido e que também é muito bom, é o Xiaomi 13T Pro, cara. Esse celular é muito completo. Como eu falei, ele é meio esquecido, mas aqui você já leva um celular com uma tela AMOLED de 144 Hz, um design infinitamente mais bonito na minha opinião e muito mais diferente. E o ponto que ele se destaca é também o processador, que aqui a gente já tem um Dimensity 9200 Plus.
que por incrível que pareça, esse processador, em alguns testes de benchmark, ele conseguiu superar o Snapdragon 8 Gen 2. Ou seja, ele consegue bater de frente, inclusive trazer um pouco mais de potência do que o Snapdragon 8 Gen 2. Esse celular é simplesmente esquecido e ele é muito bom. Ele é um dos poucos celulares da Xiaomi que também traz câmeras boas, tá? Ele era pra vir com câmeras da Leica, que é uma marca bem profissional de câmeras. Ele veio com outras, mas ainda assim consegue trazer um desempenho relativamente bom. E com relação ao seu preço, atualmente ele tá custando na faixa aí dos seus R$ 4.000. Novamente, se você achou que faltou algum celular nessa lista, comenta aí, porque isso sempre me ajuda muito. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!